Boa noite, sejam muitos bem-vindos novamente aqui na Casa de São José. É uma alegria imensa estar com vocês novamente nessa mais uma sexta-feira. Queremos acolher quem nos acompanha pela Rádio Nova Aliança, na sintonia 103.3 FM e no canal do YouTube da rádio. Todas as nossas formações, para quem não pode estar aqui, pode ver depois no seu trabalho, na sua casa. A Rádio Nova Aliança tem generosamente contribuído para a evangelização da Arquidiocese e também neste primeiro grupo de consagração a São José de nossa paróquia. Para darmos início ao nosso encontro, eu gostaria que todos ficassem de pé, para que cantando nós possamos saudar o Espírito Santo. Para aqueles que têm o livro base do nosso itinerário a esta consagração, a página 331. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, vai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enche-luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lá vai, ao se corregai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Ai, a vossa igreja espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Glorioso São José, Rogai por nós. vocês podem se acomodar. Enquanto vocês estão se acomodando, também já preparem a página 323 do livro. É uma oração que também nós faremos agora no início. E enquanto vocês procuram, eu queria chamar a nossa formadora de hoje, Virgínia. Já esteve aqui conosco e a gente está tendo a graça de recebê-la mais uma vez. Virgínia, onde todos nós que estamos aqui já temos um carinho muito grande pela vida dela, pela missão dela. Então, assim mesmo sentadinho, eu queria que você rezasse uma Ave Maria, onde a gente pudesse consagrar a Virgínia
a São José neste momento, toda a missão dela, a comunidade Vida Nova e todos os seus membros. Que Virgínia mais uma vez seja canal do Senhor, que através dela nós possamos amar mais ainda São José. Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Músico, você vai ficar aqui durante a pregação? No momento da oração, vou querer aquele hino de São José que você estava cantando. Tá bom? Boa noite a todas. Estão bem? Tem crescido o amor pelo glorioso? Vocês têm rezado mais? Têm conversado mais com ele? Então, o tema dessa noite é a intercessão de São José. A poderosa intercessão de São José. Vocês lembram que na última formação que eu dei aqui, eu falei que ele era o maior, o mais santo, o mais poderoso, abaixo da Virgem, e que eu não ia ficar em todos os momentos dizendo abaixo da Virgem, certo? A maior intercessora que nós temos é a Santíssima Virgem, tá bom? Depois dela é quem? São José. Então, quando eu falar dele, vocês entendam que é sempre abaixo da Virgem. Combinado? Então, São José, ele tem um poder de intercessão muito especial. Por ele ser o esposo da Santíssima Virgem e por ele ser o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vemos sempre, quando nós meditamos e quando nós contemplamos a Sagrada Família. Nós temos São José, Santíssima Virgem, o menino Jesus. Jesus é Deus. Então, é o santo dos santos. A Santíssima Virgem é a mais santa e perfeita de todas as criaturas. E depois o glorioso. Mas quem mandava na Sagrada Família era o glorioso. Quem sustentava, quem guiava era o glorioso. Então, por conta dessa constituição familiar que eles têm, nós já podemos ter a certeza em nosso coração do poder de intercessão dele. Ele foi responsável por cuidar, proteger, amar e prover tudo para a Virgem e para o menino. Então, o que ele pede para a Virgem e o que ele pede para Jesus, não tem como eles não concederem. Muitos santos da Igreja Católica dizem assim: no céu, José manda. No céu, José manda. Porque vocês conseguem imaginar o glorioso chegando para Jesus. Meu filho, a Paulinha está com uma necessidade, a Penha está com uma necessidade. Então, eu queria lhe apresentar a necessidade delas que me pediram hoje. Olha lá, estão lá na paróquia, na minha paróquia. Estão lá pedindo. E aí, Jesus vai falar: não, meu pai, não vai acontecer. Vocês conseguem? Não vai rolar. Vocês conseguem imaginar? Cristo dizendo isso para ele. Aí ele aqui, porque daqui a pouco a gente vai rezar. Ele fala assim: meu filho, olha só. Aí chama a Virgem. Maria, vem cá. Jesus, vem cá. Olham quantas pessoas estão lá na L2 Norte. Quantas pessoas na minha paróquia. Olha todos os pedidos. Não, José, a gente está cuidando de outra coisa. Agora não. Vocês conseguem imaginar? Não tem isso, gente. Foi o maior adorador, depois da Virgem. Foi o companheiro dela, o protetor, quem guardou o mistério. Não tem como. Então, só de nós sabermos que ele é o esposo da Santíssima Virgem, mereceu ser o esposo da Santíssima Virgem e mereceu ser o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele pede, Cristo e a Virgem olham com todo amor e carinho. E é por isso que muitos santos da igreja nos dizem: nunca recorri a ele em vão.
Nunca. São Tomás de Aquino, ele, Santa Teresa d'Ávila também fala isso, São Bernardo de Claraval falam o seguinte: existem santos que parece que Deus dá determinadas graças. E aí, por exemplo, a gente olha Santa Edviges, ela é conhecida pelo quê? Ajudar os endividados, não é verdade? Ela é conhecida por isso. Santa Rita, os impossíveis, né? Ela é conhecida por isso, dos impossíveis. Parece que cada santo, Deus dá graças específicas para ajudar. Uma vez um padre, muito engraçado, foi pregar lá na minha comunidade, lá na Vida Nova, e ele estava falando sobre combate espiritual. E aí, quando ele estava falando do demônio que nos tenta e vem para o combate, ele falou assim: gente, quando o demônio vem te tentar, quando você sente alguma presença diabólica na sua casa, na sua vida, você chama São Domingos Sávio ou São Miguel? Por que a gente não chama São Domingos Sávio? Não é um santo? Foi santo. Tem aquela frase maravilhosa: antes de morrer que pecar, um menino que foi aluno de Dom Bosco, mas a gente chama ele? Não. E aí o que os santos da igreja dizem? Com São José é diferente. Parece que qualquer causa, ele tem o poder de resolver. Qualquer causa. Então, é muito forte a intercessão dele. Onde eu vou pregar sobre ele, eu sempre digo, só não é devoto dele quem não o conhece. Porque é impossível conhecê-lo e não se tornar devoto. Pela grandeza, pelo amor que ele teve, pelo poder, pela bondade, pela justiça, por todas as suas virtudes, e que são muitas. São José, quando ele vai pedir algo para Nosso Senhor, ele pede na qualidade de pai. Não sei se vocês viram, estava rodando por aí um vídeo falando da Virgem, e que pode se aplicar também ao glorioso. Um pastor que chegou para foi no médico, um médico católico, e ele viu no consultório do médico a imagem da Virgem, né? Então ele falou assim: vocês católicos que ficam com essa história com Maria, não é ela que cura, não é ela que liberta, não é ela que salva. Vocês têm que parar com isso. E aí o médico católico falou: de fato, não é ela que cura, não é ela que salva, não é ela que liberta. É Jesus. Ele, então, para com isso. Aí o médico falou assim, o pastor falou assim: por exemplo, doutor, eu vim aqui lhe procurar porque eu estou doente. Eu não vou procurar sua mãe. Não é sua mãe que é a médica, é o senhor. E aí o médico falou: verdade? Não é minha mãe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você viesse atrás de mim e eu não tivesse nenhuma vaga para você, e minha mãe pedisse: meu filho, atenda aquele pastor. É um amigo meu, me pediu, atenda. Ele falou: olha, eu lhe atenderia e não lhe cobraria. E se minha mãe dissesse: meu filho, faz a cirurgia dele no melhor hospital sem cobrar, eu não lhe cobraria. O senhor está entendendo como é que é a Virgem? E isso nós podemos usar para o glorioso. Quando ele vai pedir a Nosso Senhor algo, ele pede na qualidade de pai. Porque, de fato, ele foi o pai de Nosso Senhor aqui na terra. Ele foi o pai de Nosso Senhor. Como nós vimos na outra formação, ele foi responsável por formar a humanidade de Cristo. Cristo sempre soube ser Deus. Quando se encarnou no seio da Virgem e nasceu, tinha que aprender a ser homem, e aprendeu a ser homem com seu pai. E Cristo foi um homem por excelência. E foi o homem boníssimo, justíssimo, santíssimo. Ele aprendeu com seu pai. Então, quando São José no céu, hoje, pede algo para Cristo, não é como qualquer um de nós ou como qualquer outro santo que morreu. Ele pede na qualidade de pai. Daquele que deu a vida por Jesus Cristo. Daquele que se escondeu pelo mistério. Daquele que renunciou a tudo pelo mistério. Então, um pedido de José para Jesus não é igual a um pedido dos outros santos. Não é igual a um pedido nosso. E é por isso
que a intercessão dele é poderosíssima. Chega de um coração muito mais unido ao de Cristo do que o nosso. Muito mais. Não sei se vocês viram que agora estão divulgando imagens, tem até quadros dos 3 corações. O Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Castíssimo, o Puríssimo Coração de José. Os 3 corações são unidos. Ou alguém acha que a Sagrada Família era desunida? Ou alguém acha que na Sagrada Família ficava só Nosso Senhor com Nossa Senhora e José excluído? Ele era o chefe. As coisas maravilhosas aconteciam ao redor dele, naquela carpintaria. As grandes conversas aconteciam ali. Cristo aprendendo a ser homem, Cristo aprendendo o ofício, Cristo crescendo debaixo do olhar do Pai dele. Porque é assim que tem que acontecer. O filho tem que crescer debaixo do olhar do Pai. E ele foi o Pai mais santo e Cristo o Filho mais santo. Então, nosso Senhor cresceu debaixo do olhar de São José. E outra, vejam a grandiosidade deste homem e a santidade dele. Qualquer descaso de São José para com Jesus, qualquer indiferença de São José para com Jesus, seria pecado mortal. Uma indiferença e um descaso para com Deus. E nós sabemos que isso não aconteceu. O próprio Cristo escolheu seu pai e sua mãe. Naquela casa, tudo era centrado em Cristo. O olhar do glorioso sempre foi voltado para Cristo e para a Virgem. Então vejam que coisa espetacular. Se São José cometesse alguma atitude de descaso ou indiferença, algo que às vezes pais e mães, não por maldade, pelo cansaço, pela humanidade. Às vezes o menino está chorando à noite e o pai não está aguentando, está muito cansado, trabalhou a noite inteira. Falou, deixa chorar, meu padrinho dizia, deixa chorar por minha conta. Ou então fala para a mulher, vai lá que eu não estou aguentando. Isso não aconteceu na Sagrada Família. Porque quando acontece um pecado mortal, o que é pecado mortal? É uma separação imediata e total de Deus. Como é que Cristo, pequeno, ia ficar só se o pai cometesse algum pecado mortal? Não teve. Ele era grande em amor. O coração dele, tudo ele era voltado para nosso Senhor. Então, o que ele falava aqui na terra, Cristo era submisso. No céu, Cristo deixou de ser. Aqui na terra, Jesus era submisso ao glorioso em tudo. Aí, estão no céu, não, agora eu não vou obedecer. Não é assim não, gente. No céu, nosso Senhor continua atendendo aos pedidos de seu pai, José. Aquilo que São José pede. Por isso que nós precisamos confiar em São José e na sua intercessão. Gente, e é tão óbvio isso, nós temos que confiar naquele que a providência divina confiou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Pai do céu confiou Cristo e a Virgem a São José. A providência divina, que é o que rege todas as coisas, a providência divina confiou em José. Consegue compreender a grandiosidade disso? A providência divina, o Pai do céu, o Criador de todas as coisas, confiou em José. Nós precisamos confiar naquele que a providência confiou. Nós temos que confiar. E quando nós colocamos nossas vidas, nossas causas, nossos corações, casamentos, filhos, comunidades, pastorais, o que você tem? Quando nós colocamos na mão do glorioso, ele leva para o filho e para a esposa. Ele leva para aquela casa, a família de Nazaré. E as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade de Jesus, pela intercessão dele e pela intercessão da Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem nós conhecemos pela igreja, sabemos que ela é a onipotência suplicante. O que ela pede, Deus realiza. E nós sabemos disso pela passagem das bodas de Caná. Isso não se diz do glorioso, mas muitos santos dizem, o que ele pede para a Virgem e para Jesus, eles concedem.
eles concedem. O nordestino é muito devoto do glorioso. E no Nordeste eles dizem muito isso. São José? São José não suplica no céu, não. São José manda. Muitos santos tiveram muitas visões, santos místicos, e eles diziam o seguinte: quando no céu era pronunciado o nome de José, eles se inclinam. Quando no céu São José, algum anjo passa por ele, se inclina em sinal de reverência. É a figura de Deus Pai. Foi aquele que o Pai confiou, aquele que deu toda a educação e a formação para nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele homem incrível, inteligente, doce, forte, bom trabalhador que Jesus era, ele aprendeu com seu pai. Ele aprendeu com seu pai. E nós somos mal agradecidos. Muitas vezes nós não temos gratidão para com o outro, gratidão para com Deus. Mas Cristo não é mal agradecido. Pensa Cristo vendo tudo o que o pai dele fez por ele. Cristo nunca vai esquecer. Gente, se Jesus fala na Bíblia que nenhum copo de água ficará sem o quê? Sem recompensa. Nenhum copo de água que você der ficará sem recompensa. Tá, então pensa agora num homem que largou tudo por ele e pela Virgem, que protegeu ele, que trabalhou por ele e pela Virgem, que cuidou dele no deserto, que levou ele para o Egito, que sustentou, que deu um trabalho a ele, que ensinou a ele as leis judaicas, que ensinou a ele as orações, que ensinou a ele sobre a sociedade. Esse homem que fez tudo isso tem a maior recompensa de todas. Por isso que é o mais santo. Tem a maior das recompensas. Porque se um copo d'água não ficará sem recompensa, e quantos copos d'água ele deve ter dado para Jesus? Quantas vezes ele carregou Jesus no colo? Quantas vezes ele brincou com Cristo? Quantas vezes Cristo pequeno chorando, porque tem gente que acha que Jesus nunca chorou. Tem gente que se esquece que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Sendo verdadeiro homem, ele passou pelo que nós passamos, com exceção do pecado. Tem gente que fala, Jesus nasceu sorrindo. Nossa Senhora, todas as vezes que eu olhava para ele, ele estava sorrindo. Ele nunca chorou na vida. Gente, todo mundo chora, não chora? E se a gente se lembrar que ele chorou na morte de Lázaro, quanto mais como qualquer criança, não é verdade? E pensa a recompensa deste homem que pegou ele no colo, que consolou, que ensinou os primeiros passinhos. Que quando ele estava e de repente caía, porque caía, é uma criança. O pai falava, levanta, igual todo pai, igual você que é pai, você que é mãe, o jeito que você estimula seu filho, o jeito que você ensina, o jeito que você vai mostrando sobre Deus para o seu filho. Isso aconteceu naquela casa de Nazaré. Pensa se isso ia ficar sem recompensa. Ele é o maior. É grande. O glorioso grande. Tem uma oração muito conhecida, muito rezada, que vai falar da poderosa intercessão dele, que diz o seguinte: glorioso São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Tomai sob a vossa proteção as situações graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Tudo podeis junto de Jesus e Maria. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. Mostrai-me que vossa bondade é tão grande quanto o vosso poder. Veja, essa é uma oração que a igreja reza. O Senhor tem o poder de tornar possível o que é impossível. O Senhor tudo pode junto de Maria e de Jesus. Gente, porque isso é óbvio. Isso é óbvio. O mais santo dos esposos, o mais amável dos esposos, o mais maravilhoso dos esposos, chega para a esposa e fala, Maria, vamos conversar com o nosso filho? Porque os meus devotos estão precisando. Não tem a menor condição dela negar. Não tem a menor condição de Jesus, que não esquece,
Nós somos ingratos, nós esquecemos muitas vezes o bem que os outros nos fazem. Às vezes a gente tem dificuldade de esquecer o mal. A gente tem dificuldade de perdoar. O bem a gente esquece. Cristo não. Pensa José chegando para Nosso Senhor e Nosso Senhor se lembrando de quanta luta ele teve, de quanto suor ele derramou para sustentar, de quantas vezes ele defendeu Jesus do demônio, ele é o terror dos demônios, de quantas vezes ele trabalhou até tarde para colocar comida dentro de casa, de quantas vezes ele com paciência foi ensinando Cristo o trabalho. Pensa Jesus, o glorioso vindo, Jesus já sabendo o que ele vai pedir, porque Cristo sabe de tudo, e Cristo se lembrando de sua vida, Cristo se lembrando que sua mãe seria apedrejada até a morte, se aquele homem não ficasse com ela. Cristo se lembrando que Herodes teria matado ele, como é que ele ia? Veja só, isso é grande demais. Cristo pequeno não tinha poder contra soldados vindo matá-lo. Ele pequeno, ele era Deus sim, mas com toda a estrutura de uma criança de 1 ano, 2 anos. Vocês conseguem imaginar um soldado vindo sobre Nosso Senhor? Nosso Senhor ia agir com poder? Ia paralisar? Não. Por isso o Pai confiou ele a um homem forte. Quem defendeu Cristo? Foi o glorioso. Quem libertou Jesus da morte decretada por Herodes? Foi o glorioso. Não foi o poder de Deus homem. Por quê? Porque o Pai assim quis e determinou. Quem vai cuidar dele é este homem. O poderoso que vai cuidar dele. E olha que forte, olha que lindo. Cristo imaginando. Quantas crianças morreram? Nós celebramos a festa dos Santos Inocentes, logo depois do Natal. Todas aquelas crianças morreram. Mas Nosso Senhor foi salvo, porque estava nos braços de José. E pensa no céu, Nosso Senhor relembrando disso. Do pai, e a angústia no coração do pai, porque São José não saiu tranquilo naquela noite. Dormiu, acordou, pegou sua esposa amada, seu filho amado que era Deus e foi pelo deserto. Não foi tranquilo, foi difícil. E pensa Nosso Senhor olhando a angústia de seu pai e vendo seu pai agir com rapidez, prontidão e com muito amor para salvar ele, a Virgem. E aí ele vai dizer, não, mas eu vou negar porque São José aqui não manda em nada não, quem manda sou eu. Entendem o poder grande da intercessão dele? É por conta de tudo que ele fez por Cristo. É por conta do seu grande amor. Ninguém amou tanto Jesus, lembrando que sempre é depois da Virgem. Ninguém amou tanto, ninguém adorou tanto. Outra coisa muito importante, eu faço parte da comunidade Vida Nova, há 21 anos. E eu sou celibatária. Mas a maioria de vocês aqui, acredito que sejam casados, com filhos. São José entende de família. E hoje as famílias estão sendo muito atacadas por tudo. Satanás está invadindo tudo. São José entende de família. Ele é um grande intercessor das famílias. Ele é o padroeiro das famílias. Então, nós precisamos colocar nossas famílias debaixo de sua proteção. Para que ele venha defender do mal. Para que ele venha defender da miséria. Para que ele venha defender dos abusos, da violência, do mal, da perdição da alma. Ele entende. Ele entende de como cuidar de uma esposa. Ele entende como educar os filhos. Ele entende como prover. Ele entende. E ele é um grande intercessor. Então, todos vocês aqui que têm família, vamos atrás do glorioso. São Francisco de Sales, um grande santo e doutor da igreja, o que ele dizia? Ide a José. Qualquer dificuldade que alguém apresentava e ia conversar com ele, São Francisco de Sales dizia, por que você ainda não foi a José?
ide a José. Um esposo com dificuldade financeira, um esposo com dificuldade no matrimônio, com dificuldade de repente, querer largar tudo. Vai a São José. Ele foi fiel. A igreja chama ele de fidelíssimo. Ele proveu em terras conhecidas, dele, ele proveu em terras estrangeiras, quando foram para o Egito. Pede ajuda, pede auxílio, pede o conhecimento, pede a força. Para os filhos, ele sabe cuidar, ele sabe educar como ninguém. Santa Teresa d'Ávila, também doutora da igreja, uma grande santa, ela deu vários testemunhos sobre ele, e tem um que ela diz o seguinte: o glorioso São José, e me recomendo a ele com fervor. Este meu pai protetor me ajudou nas necessidades em que me encontrava, e em muitas outras graves nas quais estavam em jogo a minha honra e a minha salvação. Não me lembro até hoje de ter lhe pedido uma graça sem que a tenha obtido imediatamente. Isto recomendaram por experiências várias outras pessoas que, por meu conselho, se recomendaram ao seu patrocínio. Desejo persuadir a todos a serem devotos deste glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos favores obtidos por São José. Ela tinha um ardor muito grande, ela tinha um desejo de fazer o mundo ser devoto dele. Um dos outros escritos dela, ela fala assim: eu quisera subir a mais alta montanha e gritar para o mundo inteiro ouvir, ide a José. Nunca recorri a ele em vão. E vem dela e de suas experiências, que foram narradas, que ela escreveu, que ela contou, e que foi passada para os carmelitas do mundo inteiro, esse grande poder intercessor do nosso Pai, padroeiro da igreja, padroeiro das famílias, terror dos demônios. É grande o seu poder diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu contei para vocês da última vez que esse ano eu fiz a quaresma de São José. O ano passado foi essa consagração que vocês estão fazendo. Esse ano eu só renovei, mas eu montei grupos de oração com a quaresma. E tinham grupos aqui no Brasil, tinham grupos no exterior. Eram grupos bem lotados, com mais de 1.000 pessoas. Ao todo, 5.000 pessoas fizeram a quaresma ao redor do mundo. Eu mandava todos os dias as orações. E os testemunhos que chegaram foram absurdos do que São José fez. Quantos empregos, porque todo mundo associa muito ele ao trabalho, porque ele foi o maior trabalhador de todos. E o melhor. Ele não foi só o melhor carpinteiro, que naquela época era artesão, da época dele. Ele foi o melhor até hoje. Nunca. Ninguém será como ele. Então, ele entende de trabalho. E quantas pessoas receberam emprego, quantas causas na justiça que estavam emperradas há anos saíram. Mulheres, gente, que queriam engravidar, que foram diagnosticadas como estéreis, ou seus maridos estéreis, ou incompatibilidade. Muitas pediram e imploraram e fizeram essa quaresma só na intenção da gravidez. Até hoje eu fui reparar, fazer a contagem dos testemunhos que eu recebi, ao redor do mundo, mais de 250 mulheres grávidas. Grávidas. Desde que começaram a quaresma em fevereiro. Nós não estamos falando de alguém que tem um pouquinho de influência diante do nosso Senhor. Nós estamos falando, como o nordestino diz, no céu ele manda. No céu ele manda. Então, o que a igreja diz para nós? Ide a José. Vá até ele. Faça a experiência. Muito mais do que eu falar ou vocês falarem ou encontrarem alguém, é fazer a experiência. Vá até ele. Conversa com ele. Se torna amigo dele. Conta a sua vida. Diz o que você precisa. E veja a mudança na sua vida. Sua intimidade com Nossa Senhora vai aumentar. Sua intimidade com Nosso Senhor vai aumentar. Seu amor por Cristo vai aumentar. Seu amor pela igreja vai aumentar.
Nós estamos vivendo um tempo tão bonito na igreja, um tempo de José. Nunca se falou tanto dele. Nunca se rezou tanto para ele. Os papas, cada dia mais, falando dele, da devoção a ele, do seu poder, né, como pai, como nosso pai, como nosso guia, como nosso mestre. Tem muitas histórias dele. Agora eu vou contar alguns testemunhos, porque testemunho eu sei que toca o coração. Às vezes a gente ouve uma hora de falatório, às vezes de doutrina, de mensagens. Aí ouve um testemunho é aquilo que toca e abre o coração, né? Vocês devem conhecer, porque essa história é muito famosa. Conhecem a história da escada de São José, no Novo México? Que coisa mais impressionante aquilo. Aquelas freiras, né, foram construir a sua igreja, fizeram um mezanino, teve um problema lá com o engenheiro, foi embora. Tinha um mezanino, a parte de baixo não tinha como subir. Elas chamaram outros engenheiros, pessoas para fazer, eles disseram, olha, vai ficar difícil, porque a capelinha, se vocês olharem na internet, ela é pequena, ela não é grande. Temos que fazer por fora, não temos dinheiro, não queremos, toda confusão. O que as freirinhas fizeram? O que elas fizeram? Foram rezar, fizeram uma novena a São José. Por quê? Porque é carpinteiro, porque tudo que se vai fazer numa igreja, tem que se pedir a ele. Por quê? Quem cuidava da igreja é a casa de Jesus, não é? O centro da igreja não é Cristo? Aqui. Temos ele crucificado e ali do lado, onde ele mora. Pão da vida. Cristo, corpo, sangue, alma e divindade moram em toda a igreja católica. Então, quem é que constrói a casa para Cristo? É o pai dele. Quem tem que prover é o pai dele. Então, as freiras, pensando nisso, foram fazer uma novena a São José. E do nada apareceu um homem. E o homem apareceu, falou, estão precisando de ajuda? Sou um marceneiro, né? Sei mexer com essas obras. Não estamos precisando mesmo. Combinaram com ele o trabalho, combinaram o tempo que queriam prontos, combinaram o que queriam dentro da capelinha, combinaram o valor. Ele só fez uma exigência. Vocês lembram qual? Olha, ninguém vem aqui. Eu quero fazer de portas fechadas. Não venham. Aí elas, tudo bem. Gente, quando a obra ficou pronta, e num tempo recorde, ele não estava. O homem que tinha se apresentado não aparecia. E quando elas foram ver, não tem uma coluna central, não tem prego. É tudo encaixado. Quando olham pela engenharia, é impossível aquela escada estar direito. Ela tem 33 degraus. Aí foram atrás, colocaram em jornal, porque queriam pagar e agradecer. Ninguém apareceu. Aí chamaram, né, engenheiros e dono da carpintaria lá da cidade, para ver se ele conhecia quem foi o trabalhador, que mandou para pagar. Quando o homem chega lá e olha a madeira, o que ele diz? Ué, essa madeira não é daqui, não. Não temos essa madeira aqui. Ué, mas como é que isso aqui foi feito? Não tem um prego, é só por encaixe. Como é que isso aqui é forte? Como é que isso aqui não tem uma base central? E aí as freiras tiveram a certeza. Quem construiu? São José. Pode até ser que o mundo não acredite. Você católico é obrigado a acreditar. Sabe por quê? Só você olhar na internet, está tudo escrito lá. Não é invenção, não. A escada está lá. A história está lá. Ou vocês acham que várias freiras iam se juntar para mentir? E os engenheiros de todo mundo que vão lá, olham, e todos os engenheiros do mundo estão combinando. Vamos mentir que isso aqui não dá para acontecer. Gente, está lá a história. E quem foi que construiu? Elas fizeram novena para o Glorioso. Ele era mestre nisso. Quem fez? Foi ele. Agora, eu acho isso maravilhoso demais. Eu quero um dia ir lá, mas eu queria um dia conhecer uma dessas freirinhas. Porque o que será que da pessoa vir em pessoa e construir uma escada? Eu fiquei pensando, que freirinhas que devem ser apaixonadas por Jesus. Não devem ser? Apaixonadas por Jesus. E essas freirinhas devem ter uma confiança no Glorioso inabalável.
Todo mundo está dizendo que não dá? Vamos chamar ele. Bora chamar o glorioso. E deu. E ficou lindo. E tenho, né, várias histórias com ele, vários testemunhos. Há 2 anos atrás, na festa dele, eu estava lá na paróquia do Padre Lucas, um padre de Samambaia, que eu faço muita missão com ele. E aí caiu no domingo a festa, nós fizemos uma procissão por Samambaia, andamos tanto lugar de Samambaia, com a imagem dele bem grandona na frente, carro de som, a gente puxando oração, rezando ladainha, cantando, foi lindo, lindo. Aí chegou uma hora o Padre Lucas, faça agora um pedido para São José. Eu moro na comunidade Vida Nova, a gente vive da providência, a gente vive de doação. E a gente precisava de um carro, porque, por exemplo, eu vim para cá, eu saio do fim do Recanto das Emas. Eu não sei se aqui alguém conhece a comunidade. O Recanto das Emas é um corredor grande. Minha comunidade é a última coisa. Você anda, 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 e você pensa, acabou. Não, não acabou. Acabou o asfalto. Não acabou o recanto. Aí, atrás do asfalto, tem uma estação de tratamento de esgoto. E você pensa, depois do esgoto, do fedor, não tem nada. Tem, vá. Vá pela estrada de terra, contorne essa estação de tratamento de esgoto. Aí você vê uma plaquinha no fim do Recanto das Emas, tem uma placa escrito Comunidade Católica Vida Nova. Né? Então, assim, lá na Baixa da Égua. Para vocês terem noção, Uber não chega lá. Eu vou para uma missão no Lago Sul, falei com a pessoa, eu sou missionária, vocês podem buscar... ajudar com a gasolina, alguma coisa. A gente não cobra para missão, tá, gente? Mas como a gente não trabalha para caramba, como a gente não tem emprego, não ganha salário, não tem como todo mundo sair toda hora, porque a gente vive de doação. Aí é no Mosteiro de São Bento. Aí eles, pensando difícil, buscar no fim do recanto para ir para o mosteiro. Não, Virgínia, faz o seguinte, pega um Uber, a gente paga um Uber. Aí eu ri. Uber não chega lá. Uber não vai lá. Na nossa comunidade. Se você quiser pegar o Uber, você tem que sair da comunidade e ir para algum lugar onde tem asfalto para ir, porque o Uber não vai nem... E quando a gente pega um Uber à noite e implora, moço, pelo amor de Deus, entra nessa estradinha de terra. Não entro, não entro. Deus me livre, vou aí não. Então, era dia de São José e eu pensando, aí a gente precisa de um carro. Olhei para a imagem dele... Falei com a Raquel, era minha irmã de comunidade, estava comigo nessa missão. Raquel, bora pedir agora um carro para ele. E a comunidade tinha olhado a questão financeira e falou, impossível comprar um carro agora. E eu estava querendo um carro zero. Por quê? Porque lá é longe, a gente pega uma estrada de terra, carro usado, a gente às vezes não sabe a procedência, estraga mais, dá manutenção. Falei, glorioso, eu quero um carro zero. Quando eu falei com o conselho de nossa comunidade, vamos comprar um carro zero? Tá louca, não tem a menor condição de um carro zero. E aí eu e Raquel, humanamente é impossível, dinheiro não temos, conselho não quer, estão indo atrás de um carro usado que vai dar problema, e eu que dirijo. Para vocês terem noção, combate espiritual em um carro é uma praga, né? Eu pegando pregador, levando para encontro, o carro já explodiu comigo. Aquelas bênçãos. Sai do mecânico, o mecânico falou uma vez assim para mim, você pode ir daqui para o Piauí. Minha família é do Piauí. Você pode ir daqui para o Piauí que não vai acontecer nada. A gente saiu, não rodei 10 metros, o carro explodiu. Eu falei, ô Piauí que está do lado. Só se for distribuidora de bebidas. E tinha uma distribuidora de bebidas Piauí do lado. Eu falei, pronto, a profecia aqui. Fui no Piauí, cheguei. Agora tem que voltar. Pronto. E aí eu cheguei para ele e falei, eu quero um carro zero. Aí a Raquel, ouvi, bora pedir um do jeito que ele quiser dar. Vai que ele quer dar um usado. Aí eu, o chefe da Sagrada Família vai querer dar um carro usado, estragado para a gente... Porque eu não sei mexer com o carro, eu sei enfiar a chave, rodar e dirigir. Trocou pneu, óleo, alguma outra coisa, eu não sei. Não sei. Só sei isso. Precisa aprender, mas não sei. Aí eu, não, Raquel, bora pedir um todo certo. E aí ela, ô São José, veja o tanto que a gente merece. Aí eu, pronto, ele não vai dar.
Se é para olhar os nossos méritos, por isso que um monte de vezes, gente, a gente não ganha o que pede. Porque a gente chega para Nossa Senhora, para Nosso Senhor, para São José e fala: olha o tanto que eu mereço, olha o tanto que meu filho merece, olha o tanto. Minha gente, a gente não merece. Aqui na terra, quem foi que mereceu alguma coisa? Ó, é esse daqui? E aquela, cadê ela? Aquela ali. O resto, não merecemos, não. Aí quando ela falou, veja o tanto que a gente merece, eu falei, renuncio, repreendo, em nome de Jesus, cala a tua boca. Que nós não merecemos. Eu falei, São José, vamos reformular. Nós não merecemos, falei para ele, nós não somos melhores que ninguém, mas nós precisamos e confiamos no Senhor. Precisamos e confiamos no Senhor. Então, o Senhor pode dar um carro simples, mas eu queria que tivesse ar-condicionado, vidro elétrico e a direção hidráulica. Aí a Raquel olha, simples. Eu falei, eu não pedi um câmbio automático. É simples. Pode ser. E pode ser pequeno, mas eu quero que seja 0. Aí tá. Isso foi domingo, festa dele. Quando deu quinta-feira da mesma semana, ele na época anunciou para a comunidade, gente, não sabemos como, não sabemos o porquê, apareceu uma proposta, uma pessoa ligou, aconteceu isso, estamos comprando um carro 0. Um Gol. Aí deixa eu fazer uma pergunta, tem o vidro elétrico? Tem. Tem a direção hidráulica? Tem. Tem ar-condicionado? Tem. Eu falei, obrigado, glorioso São José, o senhor cumpriu tudo. Fez o que pedimos, era um milagre. Nós não tínhamos condições. E ele é desse jeito. Ele é desse modelo. Eu contei para vocês da outra vez a história do garotinho, o Ryan. Contei, lembra? Que eu contei aquela história do Ryan. Lembra que eu contei para vocês que a mãe dele e o pai frequentavam outras coisas, que eu não ia dizer o nome? Então, eles fizeram a quaresma de São José comigo. Por quê? O menino nasceu pela intercessão do glorioso, pela intercessão da Virgem. Eu falei, faz a quaresma. Fizeram. Aí, a mãe me ligou, lá de Goiânia, e falou, Virgínia, você vem para Goiânia quando? Queria conversar contigo e tudo mais. Eu falei, eu vou domingo. Domingo agora eu vou pregar lá em Goiânia, né? Vou domingo. Ela, aí, ótimo, tem como você passar aqui em casa? Eu falei, olha, não posso demorar muito, porque eu tenho missão depois também. Mas dá para passar. Ela, então, que eu quero te contar um sonho que eu tive. Não, conta logo, porque eu sou daquelas assim. E se eu morrer amanhã? A minha saúde não é das melhores, gente. Então, é assim, eu vivo um dia de cada vez. Você quer falar comigo? Chegou uma pessoa para mim, eu quero conversar com você para te perdoar de uma situação. Mas eu estou rezando e daqui a 1, 2 meses a gente conversa. Eu falei, meu querido, eu posso ter morrido. E você não conversou, é agora. Comigo é assim agora, você chega, Virgínia, eu estou entrando no discernimento para você falar isso para mim. Não, fala agora. Eu não sei o dia de amanhã. Eu vivo hoje. Eu vivo hoje. Marco muitas coisas, mas a minha vida está no hoje. Aí ela falou isso, eu falei, não, mulher, conta agora. Porque a última vez que eu ia para Goiânia, eu tive um acidente de carro e não fui. Então, conte. Aí ela falou assim, então, eu tive um sonho que eu estava levando o José, o pequeno, né, para a escola. E aí eu deixei ele na escola e o porteiro era diferente. Não era o porteiro que eu estava acostumada. E em sonho eu sabia, gente, José é bem novinho, José nasceu em janeiro. Não está na escola ainda. Mas no sonho dela ele já era grandinho. Ela falou que ele devia ter uns 4, 5 aninhos, estava na escola. E ela tinha um porteiro, era um senhorzinho. E desse dia que ela foi levar, era um homem. Ela falou, olha, um homem bonito, elegante. E aí eu cheguei e falei assim, cadê o seu Zé? Aí ele, eu também sou José. E pode deixar o pequeno José comigo. E aí ela falou, Virgínia, no sonho eu senti uma paz tão grande, e eu pensei, contrataram um porteiro mais novo. Né? Um porteiro tão elegante, tão educado. Aí gostou, deixou o pequeno com ele. Aí ela falou assim, olha, quando eu fui buscar, e no sonho eu voltava para o trabalho, fui buscar o José na escola, o José estava brilhando, o filho dela. E aí ela falou assim, meu filho, você está brilhando, passaram alguma tinta, alguma coisa em você? Ele, não, mãe,
eu passei a manhã conversando com aquele que me curou. Aí ela, quem te curou? São José, o porteiro do céu. A senhora não viu que ele me pegou na porta? O porteiro, isso tudo no sonho. Aí ela ficou muito nervosa e conversou comigo, Virgínia, significa que meu filho vai morrer? Eu, vai. Aí ela ficou nervosa. Meu Deus, ele vai morrer? Eu falei, um dia vai. Todo mundo morre um dia. Aí ela, mas eu quero saber se vai morrer agora. Eu falei, não sei. Mas não é isso que significa, não. Significa que São José pegou seu filho para ele. E São José quer você com ele. E aí ela falou, e o que eu faço? Aí eu, se confessa. E volta para a igreja. Porque a casa de José é a igreja. Ele é o padroeiro da igreja católica, não de onde você está. Ele é o padroeiro da igreja católica. Vai para a casa dele. E ele vai estar lá na porta te esperando. Você, pequeno José, meu afilhado, seu marido. E aí, domingo, agora, quando eu sair da pregação para os casais, vamos eu e um padre, amigão meu lá, que vai atender em confissão. Olha que chique, olha que São José providenciou. Confissão em domicílio. O padre vai lá e vai atendê-los em confissão e vai fazer o caminho de volta para a igreja. São José, gente, ele está alucinando nos tempos de hoje. O que ele tem feito com as pessoas é algo assim espetacular. Tanto que ele tem agido. Teve uma outra pessoa que o marido dela saiu de casa. E ela sempre teve um relacionamento muito lindo com o marido. Eles têm 5 filhos e o mais novo nasceu ano passado, não tem nem 1 ano. E aconteceu uma loucura e o marido saiu de casa. Então, ela fez a quaresma na intenção do casamento dela. E eu coloquei orações, e eu não coloquei muitas orações na quaresma, para as pessoas não desistirem. Coloquei orações simples, mas todos os dias tinha o texto de São José. E todos os dias ela rezava por ele, pedia para ele voltar e rezava pelo coração dela, para ela perdoar e para eles se ajustarem. Gente, no dia do glorioso, no dia 19, no dia do glorioso, a gente fez uma grande festa lá na paróquia do Padre Lucas, né, uma grande missa. Ela me mandou mensagem perguntando onde é que eu ia estar. Eu falei, vou pregar lá em Samambaia. Vamos fazer uma grande festa, depois vai ter uma grande adoração. Entrada do glorioso, vai ser uma missa maravilhosa. Aí ela, eu vou lá. E tá. Eu encontrei ela na missa, eu sento bem na frente, porque eu conduzo as coisas. Ela me viu, veio falar comigo, a missa lotada, gente, lotada, lotada. Nem sei quantas pessoas estão lá, mas com certeza muito mais que 1000 pessoas. Lotada dentro e fora. E aí, no fim da missa, ela vem... Eu aqui na frente, a missa é muito lotada, os corredores. Ela, com dificuldade, ela chegou. E ela assim, ofegante. Eu, mulher, o que aconteceu? O que foi? Aí ela, eu saí para ir ao banheiro. Adivinha quem eu encontrei lá fora? Aí eu, meu marido me abraçou, me deu um beijo e falou, volta para mim. E aí eu falei, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Ela, eu só vim te contar. Mulher, me contasse depois, vai para lá. Vai ficar com teu marido, termina a adoração com teu marido, termina a missa com teu marido. Aí tá. No outro dia ela me manda mensagem dizendo o seguinte. Um amigo dele falou assim, rapaz, você está muito errado na vida. Vamos comigo numa missa. E ela nunca tinha ido na missa lá no Padre Lucas, e nem o marido. Então, este amigo levou o marido para a missa do Padre Lucas e ela foi porque eu tinha convidado. E na missa teve proclamação. Deus está renovando casamentos. Olha, esposo, você que saiu de casa, volta, Deus te quer. E ele falou, olha, tudo é para ele. Mas não foi só para ele não, porque 3 vieram testemunhar. 3 tinham saído de casa e 3 voltaram. São José pegou logo um combo. Estavam 3 ali, deixa eu mandar uma profecia, atinjo 3 e está tudo certo. E ele voltou para casa. Ele voltou para casa. E lá mesmo na lojinha ele comprou uma imagem de São José. Ele falou, nossa família agora é dele, a gente vai rezar todos os dias o terço para ele, para nós permanecermos fiéis. Gente,
Não tem. Olha aqui, foi o que Teresa d'Ávila falou, São Francisco de Sales falou, São Tomás de Aquino falou, São Bernardo de Claraval falou, Santa Teresinha falou. Não tem. Não tem como você chegar a ele e ele não fazer nada. E eu não sei se eu falei para vocês da outra vez. Eu contei para vocês quem é minha melhor amiga? Ele é o melhor amigo. A melhor amiga é Faustina. Porque a Virgem está acima. A gente não conta a Virgem, né? A Virgem é mãe, é maravilhosa, é tudo, está lá. A minha melhor amiga é Faustina. Eu sou doente de paixão, arriada, apaixonada por Santa Faustina. E eu tenho 2 missões pessoais: divulgar o glorioso, a devoção a ele, e divulgar a misericórdia divina. Então, quando eu entrei na minha comunidade, não se celebrava a festa da misericórdia. E, infelizmente, até hoje, em muitas igrejas não se celebra a festa da misericórdia. Mas assim que eu entrei, eu pedi para o meu fundador implementar, e nós celebramos a misericórdia divina há 20 anos, lá na minha comunidade. E eu vou contar uma história pesada, pesada assim, de graça. Eu já li o diário inúmeras vezes, já li aquele livro Misericórdia, Minha Missão, inúmeras vezes, A Misericórdia de Deus em Minha Alma, inúmeras vezes. Todas as quaresmas eu releio o diário. E no diário, eu não sei se vocês já leram algumas partes, tem uma parte que São José aparece para ela. E José aparece para Faustina e diz o seguinte: eu mesmo, em pessoa, defenderei a obra da misericórdia. Quando eu li aquilo a primeira vez, eu falei: meu Senhor e meu Deus. Aparece o Pai de nosso Senhor dizendo que vai defender a obra. E ele manda a Faustina fazer 3 orações todos os dias. E mais o lembrai-vos, ela não escreve no diário quais eram as 3. E eu vivo perguntando para ela: criatura, me conta quais são as 3. O que é que você não escreveu no diário? O que é que ele te pediu? Mas eu não sei se vocês sabem a história da misericórdia. Depois que ela morreu, o Vaticano proibiu a devoção segundo o que ela tinha ensinado. Viram erros na tradução do polonês para o italiano, para o latim. Então, tudo foi proibido e ficou durante muito tempo sem poder venerar a imagem de Jesus misericordioso, sem poder rezar o texto da misericórdia, sem poder fazer novena. Até que em 78 aparece quem? Carol Wojtyla, faz a tradução correta, manda para o Vaticano aceita a veneração e as orações e a devoção conforme Faustina. O Vaticano aceita em abril, em outubro ele é eleito Papa João Paulo II e ele canoniza ela. Então, quando eu li isso, eu falei: meu Deus, o glorioso ama a obra da misericórdia divina. Claro que ele ama. A misericórdia divina é o filho dele. É a paixão, morte e ressurreição do filho dele. É claro que ele ama. E falei para vocês, eu divulgo a misericórdia. Nossa comunidade, nós fazemos a festa da misericórdia todo domingo. Né? O primeiro domingo depois da Páscoa. Esse ano estão todos convidados, é 27 de abril. Mas, eu não quero ir lá para... Celebra onde for. Onde for, não dá para ficar em casa. A gente lá faz de 9 da manhã até 6 da tarde, com o texto da misericórdia cantado diante do Santíssimo. São curas, milagres e prodígios. E não é porque a gente leva pregador famoso, não. Inclusive, é o único evento que a gente faz questão de não levar ninguém famoso. Ninguém. Por quê? O que é importante? Quem é que salva? Quem é que faz? Quem é que faz tudo? Nosso Senhor. Então, antes da hora da misericórdia, eu que prego, contando tudo o que ele prometeu. Deu 3 horas, o padre vem com o Santíssimo e pela sua dolorosa paixão, cantado diante do Santíssimo. É uma coisa absurda, absurda. E aí, sempre conduz a novena. Conduz em Taguá, conduz no Recanto, com várias pastorais, com um monte de gente. E aquele ano estava complicado. Sempre Satanás vem contra a obra da misericórdia. Por quê? Se você se desespera, você para de confiar em Deus. Qual é a grande mensagem da misericórdia? Jesus? É a confiança. É a confiança. O que foi? Você quer falar alguma coisa? O quê?
Tá, depois aí você fala com o povo, né? Porque essa é a coisa da paróquia. E aí o que acontece? Satanás vem sempre contra. E estava difícil, gente, aquele ano. E estava difícil as novenas e tudo. E aí eu ganho sempre algumas novenas para começar. Fui divulgar lá na paróquia. A nossa paróquia era São Miguel Arcanjo. Meu fundador era pároco, Dom Giovanni. Hoje ele é bispo, ele era pároco lá. E aí eu falei, posso divulgar? Podemos fazer a novena na paróquia? Ele pode. Aí eu divulguei, gente, a novena começa sexta da Paixão. Vamos fazer a novena da Divina Misericórdia, todos estão convidados. Vou distribuir panfletos, façam em suas casas, nós vamos reunir em núcleos todos os dias, vocês façam em suas casas. Chegou uma senhora, eu posso fazer a novena? Eu, claro. Aí ela, mas eu não tenho condições de ir nos lugares. Eu falei, toma, dei um panfleto, faça em casa. Aí ela, eu tenho um filho que eu não sei cadê ele. Já me disseram que viram ele na rua drogado. Eu não vejo meu filho há 3 anos. Eu queria fazer por ele. Eu faça e peça a libertação dele. Aí ela, só tem um problema. Eu, o que foi? Aí ela, eu não sei ler. Eu morri de pena. A mulher precisava. Ela era muito pobre, muito simples. Não tinha condições de ir onde eu estava indo. E ela não sabia ler. Eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou conduzir nas casas. Eu termino a condução, deixo o povo sem plancha, e eu vou para a sua e faço com a senhora rapidinho, porque é rápida a novena. Pode ser? A senhora me espera umas 9h30 da noite? Espero. E fiz com ela. E a intenção da novena dela foi a libertação do filho dela. Terminamos a novena no sábado. Antes nós fazíamos sábado e domingo, hoje é só domingo. Terminamos todos na comunidade no sábado, domingo ela foi. E domingo, antes da minha pregação, eu sempre entro 2 horas para preparar para Cristo. Antes da minha pregação, ela chegou para mim e falou assim, o que eu faço agora? Ela nunca tinha participado. Aí eu, olha, você vai prestar atenção em tudo que eu vou contar. E às 3 horas, quando o Santíssimo chegar, se você conseguir se ajoelhar, você vai se ajoelhar. Você vai fazer o terço todo cantado, implorando a Cristo. Essa é a hora da misericórdia. Eu não sei se vocês têm devoção, mas Jesus disse que naquela hora as comportas do céu estarão abertas. Eu falei, olha, o coração dele está rasgado, está escancarado, pede. E todos os dias eu falava para ela, nós vamos consagrar a São José essa novena, porque teu filho não está perdido? São José falou que ia cuidar da obra da misericórdia. Vamos mandar São José achar o seu filho. Tá, deu isso. Nós fizemos, chegou o domingo, foi lindo, Cristo veio. Quando Cristo chega, o Ministério de Música começa a cantar na região tenebrosa da morte. Depois, pela sua dolorosa paixão, e dar-lhe oração, ela ficou um alívio. Eu falei, bendito seja Deus, e agora deixa nas mãos de Deus. Pronto. Isso aconteceu na minha comunidade, fim do Recanto das Emas, certo? Pausa agora para um outro momento. Um padre de BH. Ele é um padre de congregação. Ele, na época, estava em BH, cuidava de casas de drogados. Ele assessorava casas de dependentes químicos, sabe? E ele veio para passar a Pascuela dele aqui. Pascuela é uma folga que os padres têm depois da Páscoa, porque eles se cansam muito na Quaresma, na Páscoa. Então, ele veio passar Pascuela com os pais aqui em Brasília, que tinham mudado há pouco tempo. Aí os pais dele estavam passeando com ele, era domingo da misericórdia. O filho, o padre, falou, pai, mãe, está chegando 3 horas. Vamos para uma igreja rezar o texto da misericórdia? E pronto, estava perto da Dom Bosco. Vamos lá, é bom que a gente conhece a Dom Bosco. Estavam subindo pelo setor comercial ali. De um lado era o hospital de base, perto ali do Sara, subindo. Para no semáforo. E aí vem um mendigo e chega para ele e fala, me ajuda. Quando o mendigo fala para este padre, me ajuda, ele cai no chão. Quando ele cai desacordado. O padre fica totalmente desorientado, quase ninguém na rua, domingo, 3 horas da tarde. Ele chega para os pais e fala, tem algum hospital aqui perto? Os pais falam, bem aqui, hospital público, hospital de base. Levam o mendigo para lá e não tinha documento, não tinha nada. E aí eles perguntam quem é, não sabiam, mas o padre fala, eu me responsabilizo por ele. E enquanto ele vai ser atendido, o padre vai para a capela do hospital.
e reza o texto da misericórdia. E reza na intenção do mendigo. Continuou a vida do padre aqui, ficou mais uma semana com os pais. Na quarta-feira ele foi no hospital para visitar o mendigo em coma. Na sexta-feira ele volta de uma forma extraordinária. O mendigo acordou. Acordou. E acordou lúcido. E o padre estava lá. Então chamaram o padre e o padre falou, se apresentou, disse quem era, disse o que tinha acontecido. E o mendigo falou que ele estava muito drogado, muito bêbado, e que ele tem essa vida há muito tempo. E o padre falou, você quer sair dessa vida? Eu te ajudo. Eu tenho uma casa de recuperação, que eu tenho um trabalho em BH. Quer ir comigo para BH? E o mendigo falou, vou para BH. Aí, voltamos para o Recanto das Emas. 2 semanas depois, eu vim com Dona Maria na missa de domingo. Ela, minha filha, eu preciso te contar uma coisa. Aí, o que foi, Dona Maria? Meu filho foi achado por um padre no domingo, na hora da misericórdia, e o padre levou ele para BH. Meu filho me ligou para contar. E ele vai ser tratado numa clínica de recuperação de drogados. Eu, Dona Maria, tá vendo? São José achou. A misericórdia fez tudo. Bendito seja Deus. Que bênção. Vocês acham que acabou? O mendigo ficou lá. Este rapaz agora, né? Estamos chamando ele de mendigo. Ó. Paulo. Ficou lá. 1 ano em BH. Deu 1 ano, o padre me transferido para a África. E aí o Paulo falou assim, olha, eu não tenho condições ainda de ficar só. Aí o padre falou, você quer ir como ajudante? Eu falo com a minha congregação, falo com o povo de lá. Quero. Ele ligou para a Dona Maria fala comigo, meu filho está indo como missionário para a África, ajudar lá. Eu, Dona Maria, isso é maravilhoso demais. Ficou 2 anos na África. Retornaram para o Brasil, depois de 2 anos. Quando retornaram para o Brasil, o padre foi chamado para dar uma palestra em Buenos Aires. Então, eles foram para Buenos Aires. Olha para vocês verem assim, o que São José faz unido com o filho dele. Que os corações são unidos. Foi chamado para uma palestra em Buenos Aires. E era um sábado. Domingo era a festa da misericórdia. E o padre falou, Paulo, vamos para a festa da misericórdia? Vamos para a catedral? Vamos celebrar lá? Eu vou me apresentar como padre, mostro a carteirinha e vejo se o bispo me deixa concelebrar. E aí foi. O bispo deixou e Paulo, ex-mendigo, há 3 anos sem usar drogas, ficou no banco da frente. Celebraram a festa. Quando terminou a festa, o padre contou a história do mendigo, chamou ele lá na sacristia, o bispo deu uma bênção nele. E o bispo falou assim para ele, Deus te fez, você está percebendo? Deus te fez missionário da misericórdia divina. Ele te chamou na misericórdia, ele te trouxe na misericórdia, Deus te quer. E presta atenção, São José te achou. Vocês acham que termina aqui? Bora lá. E nisso, eu com Dona Maria analfabeta, continuando fazendo novena, porque a gente sabe, gente, que a dependência química ela é terrível. Ela é terrível. As pessoas saem, voltam, é muito complicado. E a gente rezando, e ela fazia novenas de São José, uma atrás da outra, e ela já tem um celular, que ela consegue ver alguns números, manda áudio, e eu gravei para ela a novena de São José, gravei a ladainha de São José e gravei a novena da misericórdia, ela já sabia como fazer. Começou a estudar alfabetização para adultos e tá. Depois disso, Paulo chega para o padre e fala, eu quero ser padre, eu posso? E o padre fala, pode. Você vai fazer um caminho vocacional para ver se é sua vocação. Tá, deixa eu contar para vocês. Paulo hoje é Padre Paulo, do coração misericordioso de Jesus e de São José, de uma congregação. Agora, neste exato momento, ele está na África. E ele me mandou uma mensagem, óbvio que eu conheci, óbvio, por conta de Dona Maria, ele me mandou uma foto, sabe com quem? Papa Francisco, deixa eu contar para vocês. Sabe quem era o bispo de Buenos Aires, quando ele foi lá, que falou isso para ele? Era o Papa Francisco. Ele foi lá, contou a história e falou,
Senhor diz para mim que eu era de Jesus misericordioso, era a minha missão, e que eu era de José. Eu vim me apresentar hoje para o Senhor. Ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-prostituto de rua, hoje um padre de José e do coração misericordioso de Jesus. Amém? Esse é São José. Esse é o grande maior santo. Ministro, canta. E agora é o seguinte. Cadê João Paulo? Venha. Nós vamos passar o óleo de José em vocês, eu e o João. E é o seguinte. É muita gente. É para quem quiser. Não se sintam obrigados. Mas imagino que todos queiram. A gente vai passar o óleo em sua testa. A gente não vai rezar, porque olha o tanto de gente. E olha o horário. A gente vai passar e dizer que São José te abençoe. E você vai saber que vai para casa com a bênção do glorioso. Mas João Paulo depois tem que dar algum aviso, né? Ou já deu? Então, gente, eu faço uma oração para ser o encerramento. Vocês vêm para a fila e quem quiser já pode ir indo embora. Quer dizer, tem um lanche ali. Quem quiser espera bem ali. Não vá comer antes dos outros. Espera bem ali e nós vamos passar o óleo em você. Pode começar a cantar? E eu vou fazer uma oração. Todos em pé. Hoje a seus pés Conversa com o glorioso agora. deixamos nossa vida. São José, eu quero te entregar todas as pessoas que estão aqui. Eu quero te entregar, glorioso São José, cada dor, cada dúvida, cada dificuldade, cada derrota. Quero te entregar todos os casamentos aqui representados, todos os filhos, netos, os empregos e a falta deles, as dívidas. Te entregar, glorioso São José, os corações duros, afastados da confissão, da comunhão. Quero te entregar aqueles que não conseguem sentir o amor de Deus. Quero te entregar, gloriosíssimo São José, aqueles que estão tão longe do teu filho e da tua esposa. E nós hoje, nessa sexta-feira, nessa igreja que é tua, nós queremos dizer que vamos confiar naquele que a providência confiou. Nós confiamos em ti, glorioso São José. E nós confiamos a ti, nossos corpos com as nossas enfermidades, nossas esperanças, nossos projetos, sonhos. Glorioso, sonha com nossos sonhos. Glorioso, sonha com os nossos pedidos. E nós queremos te pedir de forma especial que neste momento, onde vamos passar o teu óleo, que veio da devoção de outro grande santo devoto teu, irmão André, no Canadá, que nesse momento o Senhor se una à tua esposa e ao teu filho, e que comece a conversa da Sagrada Família sobre cada pessoa aqui, cada pessoa que está neste momento, que o Senhor apresente a Jesus e a Maria as dores, as dificuldades, as famílias, os sonhos. Conversa sobre nós, glorioso. Nós nos depositamos em tuas mãos. Tuas mãos são justas. Tuas mãos são fortes. O menino não está mais no teu colo. O menino cresceu. Nós colocamos nossas vidas no teu colo agora. Amém. Venham fazer 2 filas. Uma para mim e uma para o João Paulo. Glória